Palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 31. Irmãos, eu já vivo a experiência de crianças que eu apresentei, eu já ministrei no casamento deles. Você já acredita? Nós temos uma aqui hoje, a Laís. Levanta a mão, Laís. Eu apresentei aquela moça ali, irmãos. Ministrei no casamento, irmãos. Dia desse fui orar na loja dela, irmãos. É uma constatação minha. Estou envelhecendo. Vou falar em estou envelhecendo, irmãos. Antes que todo mundo fique me perguntando separadamente: pastor, o que é isso no seu nariz? Irmãos, esta semana, lá no centro social, eu limpando um lugar lá, tropecei numa pedra. Peguei essa pedra com toda a força e a atirei. A pedra pegou num esteio que estava na minha frente e voltou em mim, irmãos. Irmão, eu tomei uma pedrada no nariz, irmãos. Hoje já desinchou, já não está mais roxo, irmãos. Mas eu fui Davi e Golias, eu mesmo. Eu senti um pouquinho que o Golias sentiu, irmãos, mas doeu, irmão. Sentei assim, tinha um acolhido perto de mim, a menininha ali tá rindo. Tinha um acolhido perto de mim. O senhor tá bem, pastor? Olhei para ele. Pastor, o que é isso, pastor? Sangrando, né? Irmão, essa desgraçada aí, ó. Eu joguei, acertei aquilo dali, aquilo voltou, irmãos. Eu só vi a pedra crescendo assim, irmãos. Irmãos, mas que pedrada, irmãos. Então, é por isso que eu estou com um band-aid. Vocês não veem o que está por detrás dele, entendeu? Mas já esteve pior, agora está melhor. Mas minha mãe falou assim: Abraão, você tem que orar, Abraão. Eu estava em jejum. Sexta-feira não foi jejum? Eu estava em jejum, 16 horas. Em jejum, sim, por isso que a pedra estava tão ungida. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 31, que diz assim: E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Nós estamos lendo aqui o relato escrito por Moisés sobre a criação do planeta Terra, a criação deste mundo que nós conhecemos. Estamos lendo o último dia desta criação, que Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. E quando Deus fez tudo, terminou tudo e descansou, diz a Bíblia que viu que Deus, que tudo que havia feito era muito bom. Tudo que Deus fez, este mundo, foi visto por Ele mesmo como muito bom. Isso que Deus fez de excelente, de extraordinário, de muito bom, infelizmente foi entregue pelo homem ao pecado. Foi entregue pelo homem ao diabo, através do pecado. Deus fez todo este mundo e colocou nas mãos de um homem. Repita comigo: Deus fez todo este mundo e colocou nas mãos de um homem. Talvez você não entenda o que Deus é capaz de colocar nas suas mãos. Se você não entende isso, eu quero que você tenha apenas uma dimensão de que Deus fez o mundo todo, esse mundo enorme, esse planeta enorme que já comporta mais de 7 bilhões de pessoas de uma só vez. E Deus fez isso tudo e entregou na mão de um homem. Depois deu a esse homem uma mulher. Agora era um casal. E este casal, por desobediência, entregou tudo isso que Deus fez nas mãos do diabo. A história é sempre essa. Bom, uma das verdades da história é que ela se repete. Muda o lugar e muda o tempo, mas a história se repete. A história é cíclica. Assim Deus entrega muitas coisas a nós, e nós, por desobediência, também entregamos a quem? Entregamos ao diabo. Talvez você não dê valor à desobediência. Talvez você já acostumou com a desobediência. Sua mente já cauterizou com a desobediência. Desobediência para você banalizou. Desobediência para você é comum. Desobediência para você é normal. Você não fica nem preocupado quando desobedece. Sua mente não fica nem pesada. Sua consciência não fica nem complicada. Para você é normal, porque você acostumou a desobediência. Mas Deus não.
A Bíblia não, desobediência tem consequência. E qual foi a consequência? Deus dá todo esse mundo para o casal desobedece a Deus, e pela desobediência entrega tudo ao diabo. Pastor, mas por que entregou tudo ao diabo? Porque quando o diabo veio tentar Jesus, já no Novo Testamento, milhares de anos depois de Adão, 2000 anos antes da nossa era, ele leva Jesus a um lugar bem alto, mostra para ele o mundo e todos os reinos e suas riquezas, e diz: tudo isso te darei se você prostrado me adorares. Por que o diabo ia dar a Jesus? Repita comigo: porque deram ao diabo. E quem deu? Adão e Eva em primeira instância. E deu como? Desobedecendo ao Pai. Então deixa eu te ensinar uma coisa: todo ato de desobediência tem a consequência de perda. Eu vou repetir: todo ato de desobediência tem consequência de perda. Deus te dá um casamento, se você desobedece, você dá o casamento para alguém. Deus te dá uma empresa, se desobedece, essa empresa é dada para alguém. Deus te dá saúde, você desobedece, a saúde é dada para alguém. Deus te dá família, você desobedece, a família é dada a alguém. Deus te dá negócios, você desobedece, o negócio é dado a alguém. Por favor, aprenda uma verdade bíblica: toda desobediência gera perda. Vamos repetir isso: toda desobediência gera perda. Talvez muito fácil você entender isso são leis de trânsito. Se você desobedece à lei de trânsito, sempre vai ter uma perda. E qual é a perda? A multa que você tem que pagar em valor financeiro, e até a carteira que você pode perder por excesso dessas multas. É a consequência da desobediência. Isso é em toda a área da vida. Mas tem gente dentro da igreja ainda cauterizado, pensa: não, pastor, olha, eu tive um probleminha, pastor. Qual probleminha, irmão? Ah, pastor, porque eu desobedeci. Isso não é probleminha, não. Diz para o seu irmão: isso é um problemão. Isso é um problemaço. Isso é um problema com P maiúsculo, meu irmão. Então esse mundo que Deus fez foi entregue pelo homem, para quem Deus deu ao mundo, ao diabo através do pecado. E a minha maior indignação é: qual foi o pecado? Desobediência para comer fruta. Ô irmãos, eu leio isso e eu falo: mas meu Deus do céu, se eu sou picante, eu ficava até meio calado. Mas uma fruta, irmão, uma, não foi o pé todo não, uma. Não foi uma temporada inteira de frutos não, uma. Olha como é que o homem não é capaz de frear suas vontades. Por que Adão e Eva pecaram? Porque não conseguiram frear suas vontades. Uma vontade muito básica: comer aquilo que achou bonito. Comer aquilo, como diz a Bíblia, que aos olhos era agradável. Por isso existe um ditado popular que antes de você comer com a boca, você come com os olhos. Por isso que é muito importante um prato bem arrumado, uma comida bem colocada no prato. Tem gente que às vezes brinca, né? Arroz por cima, por baixo, feijão por cima, é tudo a mesma coisa, né? Não. Dependendo da perspectiva de quem vê, o arroz por cima fica mais bonito, feijão por baixo fica mais bonita, a comida assim arrumadinha fica mais bonita. Mesmo que você vai misturar depois, tem gente que não coloca aqui ali, depois que você colocou e faz assim. Não, mas fez questão de colocar separadinho e agora está misturando tudo. Mas é ser humano com suas vontades. Mas por isso é importante uma mesa bem arrumada, os talheres, o copo, a taça, não sei como é que é lá na sua casa, porque isso, a comida vai agradar já de você ver. E às vezes o que você vê, você não consegue frear. Foi o que Adão e Eva fizeram. E qual foi a consequência? O mundo que Deus deu a eles, eles entregaram ao diabo. Então repita comigo: o mundo tem dono. Vamos explicar isso? Vamos ver como é que Deus vê o mundo que Ele fez. Deus então fez o mundo, deu ao homem, o homem jogou fora pela desobediência. E agora como é que Deus vê esse mundo? Primeira visão de Deus para esse mundo de hoje. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, ou melhor, na carta de João. 1 João capítulo 5, versículo de número 19. 1 João capítulo 5,
verso de número 19. Coloca na tela, por favor. Olha lá. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Repita comigo: o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Então esse mundo que Deus fez e entregou a Adão e Eva entregou ao maligno ou ao diabo, o nome que você queira, e esse maligno, esse diabo, repita comigo, tem poder. Então Adão e Eva entregaram o mundo a um poder neste mundo. Quem fez o mundo é um poder, o poder de Deus. Mas o mundo foi feito uma transferência de poder. Ele saiu debaixo do poder de Deus e foi para debaixo do poder do maligno. E quem é o louco que fez isso? Repita comigo: o ser humano. Cuidado para você não ser o louco da vez. Que a sua família está debaixo do poder de Deus e você, pela desobediência, transfere a sua família para debaixo do poder do maligno. E tem gente que, não, pastor, não vou fazer isso não, tá louco, pastor? Vê se eu vou pegar minha família, minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha, meu lar, e transferir para debaixo do poder do maligno. Não, está debaixo do poder de Deus, mas você talvez não entendeu. Sabe como que essa transferência é feita? Repita comigo: desobediência. O que Deus mandou você fazer com sua família? Você obedece ou desobedece? O que Deus mandou você fazer com seu casamento? Você obedece ou desobedece? O que Deus mandou você fazer com sua empresa? Você desobedece ou obedece? O que Deus mandou você fazer com seus negócios? Você obedece ou desobedece? Talvez você não entendeu, mas essa rebeldia, essa desobediência está fazendo tudo que é seu sair debaixo do poder de Deus e ser transferido para debaixo do poder do maligno. Adão e Eva fizeram isso. Por isso este mundo, a palavra mundo ali, quando você vai para o original grego, é cosmos. É o quê? O mundo todo que não se rende a Deus está debaixo do poder do maligno. Então, esse cosmos quer dizer, pessoas que não se rendem a Deus estão debaixo do poder do maligno. Famílias que não se rendem a Deus estão debaixo do poder do maligno. Casais que não se rendem a Deus estão debaixo do poder do maligno. Instituições que não se rendem a Deus estão debaixo do poder do maligno. Sistema que não se rende a Deus está debaixo do poder do maligno. Talvez você está encantado com esse mundo, admirado com este mundo, você está estupefato com este mundo, impressionado com este mundo, você está aí apaixonado por este mundo. Esse mundo não pertence ao maligno, mas está debaixo do poder do maligno. Esse mundo originalmente pertence a Deus. Deus entregou ao homem, e o homem decidiu entregar a quem? Ao diabo. Coitado do mundo. Deveria ter continuado nas mãos de Deus. O ser humano não mereceu este mundo. O ser humano não era digno de ter este mundo. Adão e Eva não entendiam isso, mas eles trocaram tudo isso por um desejo de comer uma fruta, porque era agradável aos olhos. Por isso, eu vejo algumas coisas acontecendo no mundo que eu acho muito boa. Por quê, pastor? Porque é para ver se desencanta você, para ver se desperta você, para ver se desilude você que está iludido, para ver se liberta você que está dominado. Pastor, eu amo esse mundo, eu amo a vida nesse mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há nele. Por que, pastor, que eu não posso? Porque esse mundo está debaixo do poder. O mundo pertence ao maligno? Não. Foi feito pelo maligno? Não. Mas está o quê? Debaixo do poder do maligno. Às vezes eu vejo coisas e eu falo assim, gente, o povo, meu Deus do céu. Às vezes eu vou em algum lugar, pastor, essa planta é comigo, ninguém pode. É mesmo, irmão? Quem te falou isso? Quem fez aqui a planta, irmãos? Deus. Quem é que falou que aquilo comigo ninguém pode? Olha, o ser humano, irmãos. Uma vez falaram para o pastor, a estrela do mar é o pentagrama. Eu disse, irmão,
Irmão, não me tenta chamar você de burro, não, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Quem fez a estrela do mar? Quem fez a estrela do mar? E a pentagrama onde, irmão? Pentagrama, se você não sabe, é um símbolo, vamos assim dizer, do anticristo. Só para resumir para você. Ah, pastor, a praia é do diabo. Eu nunca vi o diabo fazer praia. Nunca vi o diabo fazer mar. Não, tudo isso foi Deus quem fez e entregou para quem? Para o homem. Mas o homem, por desobediência, entregou isso. Isso está hoje debaixo do poder do... Então você não pode esperar deste mundo que está debaixo do poder do maligno. O que só pode vir na sua vida é quando você está debaixo do poder do reino de Deus. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu que estou neste mundo, eu sou separado desse mundo. Isso é santidade. Santificação significa separação. Quando eu me entrego a Jesus, quando eu encontro Jesus, Jesus se encontra comigo. Quando eu entrego a minha vida a Ele, eu me rendo a Ele, eu nasço de novo, o Espírito Santo vem morar em mim, eu sou regenerado, eu agora passo a ser a casa de Deus, a habitação do Altíssimo. Naquele momento, eu que estou nesse mundo, eu sou o quê? Separado desse mundo. E o resto desse mundo do qual eu fui separado está debaixo de quê? Do poder do maligno. Tem crente que não entende isso. A igreja é muito radical. A igreja exige coisa demais. O que é que tem eu ir lá? Lá está debaixo do poder do maligno. E se está debaixo do poder do maligno, eu tenho que viver separado disso. Eu não posso me envolver. Isso não pode fazer parte da minha vida. Isso não pode fazer parte da minha agenda. Isso não pode fazer parte do meu dia a dia. Porque esse mundo que eu estou achando que não tem nada a ver, está debaixo do poder do maligno. Por isso Deus permite certas realidades deste mundo para nos desencantar, para a gente olhar assim e falar: mas esse mundo não presta, não vale a pena, esse mundo é ruim, esse mundo é difícil, esse mundo é injusto, eu não quero mais ficar nesse mundo. Deus permite certas coisas neste mundo para ver se você se liberta, se desencanta, se desilude, porque tem gente: o mundo é bom, viver nesse mundo é bom. Eu vejo algumas coisas, em especial aqui no Brasil, que é a nossa realidade mais próxima, que eu não gosto, que eu discordo. E por que Deus permite isso, pastor? Para ver se você desencanta, para ver se você se liberta, para ver se você se desilude desse mundo. Eu mandei num grupo de escola de pastores hoje, bem cedo, que me enviaram essa madrugada. Depois de 500 anos, o que eles fazem no Brasil? Prende um índio e solta o Cabral. Isso é uma realidade do mundo. Meu irmão, um índio que estava lá protestando por discordar, prenderam. E o Cabral, o ex-governador do Rio, que estava condenado a 400 anos de prisão, o que vão fazer com ele? Vai para casa. Pastor, olha esse mundo. Ele está debaixo de quê? O que está debaixo do poder do maligno, há justiça? Não, irmão. Direitos humanos é uma enganação. Meu irmão, essas políticas públicas são uma enganação. Essa justiça é uma enganação. Sabe qual é a verdadeira justiça? É a justiça do reino de Deus, que nem a igreja busca, o mundo vai buscar. Qual é a promessa? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a sua. Você não busca isso, mas está buscando a justiça do mundo, está buscando a justiça do homem. Meu irmão, eu discordo, eu me indigno, eu me revolto, mas isso é bom para a igreja, para ver se a igreja faz o quê? Se desencanta desse mundo, se liberta desse mundo, se desilude deste mundo, para a ficha da igreja cair. Este mundo jaz de quem? Do maligno. É assim desde Adão e Eva. Mas tem gente que só está descobrindo isso agora, porque ele está se decepcionando. Eu li um artigo de uma pessoa embasando uma tese que ele defende, que o pior lugar para nós mandarmos nossos filhos hoje é a escola.
que o lugar mais perigoso para nós enviarmos nossos filhos hoje é a escola. Meu irmão, se nós não vamos enviar os filhos para a escola, vamos enviar para onde? Até onde eu saiba, a homeschooling no Brasil não estava permitido. Não sei se mudaram a lei, se vai permanecer. Eu sei que Bolsonaro está tentando fazer isso. No Brasil, diferente de outros países, um pai não pode educar o filho em casa. Educar não, ensinar em casa. Quem pode fazer isso é só professor. Em outras nações é diferente. Os pais podem fazer isso em casa e os filhos só vão fazer as provas. Seria uma saída para nós, para não colocar nossos filhos nessas escolas. Meu irmão, a minha filha estudou em Juiz de Fora, no Colégio Granbury. E no Colégio Granbury foram ensinar para ela de evolução. E ela, educada pelo pai, se contrapôs. O professor chamou a atenção dela, ela veio falar comigo. Eu fui lá no Granbury. Isso aqui é uma escola confessional ou não é? Confessional é que confessa uma fé. Essa escola confessa uma fé protestante ou não confessa? Não, senhor, confessa. Então por que na escola rebateram minha filha sobre evolução e criação? O professor não tem esse direito. Ele tem que ensinar os dois. E a gente faz a opção. A gente não sabia. Vocês não sabiam? Na grade curricular não tem isso. O professor ensina o que quer. Não tem a direção da escola. Eu quero conversar com o professor. Não, eu quero conversar com o professor. Essa escola custa R$720 por mês. Hoje é mais. O professor veio, meu irmão, e eu não aliviu não. Agora eu tenho uma exigência. Na sala de aula, ele vai falar que a minha filha está certa. Se a minha filha não chega em casa falando isso, eu vou para a justiça. Eu fui lá no Granbury. Escola confessional, protestante, metodista. Minha filha foi para lá por causa disso. Sabe por que essas coisas acontecem? Para ver se você desencanta, para ver se você se desilude e tem a visão que Deus tem deste mundo. Deus olha para o mundo e desde após Adão e Eva, sabe o que ele vê nesse mundo? Um mundo que ele criou, mas que temporariamente está debaixo do poder. Pastor, por que temporariamente? Porque o dia que o meu Senhor vier montado em seu cavalo branco sobre as nuvens, a igreja com ele e todo olho vendo, prenderá esse maligno por 1000 anos, para este mundo experimentar 1000 anos de paz, depois soltá-lo-á. Ele se rebelará contra Deus pela segunda vez. Uma vez rebelou-se nos céus, foi expulso para a terra, vai se rebelar na terra e aí finalmente vai ser preso no lago de fogo e enxofre, e Deus vai fazer novos céus e nova terra, porque está nas mãos do maligno. Diga para o seu irmão, temporariamente. Assim como eu e você também estivemos na mão do maligno, temporariamente. Qual é a segunda? Melhor, antes de eu avançar, a situação está tão difícil hoje, irmãos, que agora nós vemos cantores, pregadores falando besteira na internet. Eu acho que vocês viram a última que aconteceu, dos idiotas da fé, e eu cito os nomes: Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves. Um foi citar que a canção Alvo Mais Que a Neve é racista. O burro não lê Bíblia, não sabe o que está escrito no Salmo 1, no Isaías 1, verso 18, no Salmo 51, verso 10, que o que está embranquecendo ali não é a cor da pele, o que está embranquecendo ali é a alma, meu irmão. Seu pecado está sendo lavado. Mas não, a internet dá voz a todos, até os idiotas. Então isso aí agora é música racista. Mas por um lado eu fico alegre com isso, para ver se a igreja para de admirar artista gospel. Admira seu pastor que te pastoreia, admira seu líder de célula, admira seu discipulador, admira seu apacentador. Fica admirando esses idiotas do mundo gospel que não tem uma vida. Sabe quantos casamentos que Kleber Lucas tem?
Sabe o que já aconteceu na vida dele? E você fica, aquele cantor, aquele pastor da internet. Tem um pastor da internet aí, Leonardo Gonçalves, que agora vem falar que nós não podemos cantar o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Porque em um país que já teve ditadura, e pessoas que já foram torturadas por um general, quando ouvem que Jesus também é um general, o que ele vai pensar que vai acontecer com ele? Irmãos, dentro da igreja, parece que a igreja também está debaixo do poder do maligno. As bestas feras dessas estão aí. Eu quero ensaiar hoje com vocês para a gente gravar na virada do ano. Nós vamos mandar para a internet e eu vou marcar os dois. Que essa igreja canta alvo mais que a neve, e que essa igreja canta que nosso general é Cristo, e que inclusive os negros cantam. Agora o absurdo do Kleber Lucas é que a barba dele está ficando branca, o cabelo dele está ficando branco. Pinta então, idiota, porque está embranquecendo. Isso é contra isso, meu irmão. Quando eu vi aquilo, se eu tivesse o telefone dele, se eu tivesse o endereço dele, eu telefonava e ia lá, parava um carro lá na porta, abria o porta-mala, solta o som, maestro. Meu irmão, mas eu faria isso, irmão. Por que isso? Vamos ficar de pé, vamos cantar o nosso general é Cristo. Se tiver algum idiota progressista aqui, que já desista, ou de ser progressista ou de ser desse lugar, porque para nós, por o seu sangue lavrado, mais alvo que a neve, eu sou. E se você não quer ter general, eu quero. E o meu general é Cristo. E nós seguimos os seus passos. Vamos lá? Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é sua vamos cantar o canto da glória, glória a Deus. Recebemos a batalha, toda a armadura nos vencerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Quem é o nosso general? É Cristo. Seguimos a quem? E nós vamos bater continência para o nosso general. Nós não temos problema com autoridade, ainda mais a maior autoridade deste mundo. Vamos lá agora, mais alto que a neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Esse sangue lavados com roupas que não abraçam os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve. Vamos lá. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Aleluia. Obrigado. Assenta no seu lugar. Esse mundo jaz do maligno,
quer tirar até nossas músicas. Músicas do cantor cristão antigo, irmão. A música foi feita nos Estados Unidos, uma história bonita por detrás dela. Mas alguém que se dizendo pastor e também cantor, vai para um podcast com outro cantor, mas secular, se não me engano é Caetano Veloso, né? É isso mesmo? Para falar um absurdo de não te ouvir, você diz, eu não acredito. Eu não acredito. Aí não tem uma outra igreja, Igreja Batista Água Branca, em São Paulo, pastor Ed Renekiewicz, que leva uma cantora lá que já foi gospel, hoje não é mais, para cantar música secular, e ela ainda tira onda com a gente, rindo, irmãos, fazendo piada. Hoje não existe igreja progressista, já tem 5 templos no Brasil, que os pastores são 2 homens homossexuais, que defendem o amor livre, e já tem nome de igreja. Pastor, que absurdo! O mundo jaz. Quem está dizendo isso é Deus. Quando Deus vê para esse mundo que Ele fez, Deus vê esse mundo entregue ao maligno. E é triste quando o filho tem uma visão diferente do pai. O pai vê que o mundo que ele fez já é do maligno, mas o filho vê que o mundo que o pai fez ainda é bom, ainda é para ele, ainda ele ama esse mundo, ele defende este mundo, ele quer estar neste mundo. Mas Deus tem uma outra visão também do mundo. E é aqui que eu sou admirador de Deus pela sua capacidade. E se por um lado vê que o mundo é do maligno, não pertence, mas está temporariamente debaixo do poder do maligno, Deus também tem a visão de olhar para esse mundo e ver o mundo na plantação dele. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 38 em diante. Eu acho que é até anterior. Mateus capítulo 8. Pode colocar na tela também, por favor. Mateus capítulo 8, verso 38. Não é 38, não, nem existe. Eu anotei errado. Eu anotei errado. Peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Na visão de Deus, esse mundo que jaz do maligno, capítulo 9, 38, obrigado, errei um número aí, capítulo 9, 38, esse mundo que jaz do maligno, repita comigo, também é uma plantação de Deus. Irmão, eu admiro Deus. Deus tem o poder de pegar um mundo que está debaixo do poder do maligno temporariamente, mas esse poder do maligno que está governando este mundo temporariamente não consegue impedir Deus de neste mundo fazer uma plantação. E qual é essa plantação? Abre o texto lá, Mateus capítulo 9, verso 38. Olha o que a Bíblia vai dizer. Mateus capítulo 9, versículo 38. A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Verso 37, agora o 38. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E onde que é essa colheita? No mundo. E quem é essa colheita? As pessoas. Então o homem que um dia pertenceu a Deus, mas se entregou ao maligno, Deus tem o projeto de pegar este homem e tirá-lo do poder do maligno novamente, porque o diabo não sabe. Mas cada vida, ou melhor, não sabia, mas cada vida que nasce nesse mundo é uma plantação que Deus fez. Cada criança que nasce nesse mundo é uma plantação que Deus fez. Porque a Bíblia diz, quando nós morremos, que o corpo vai para a terra de onde veio, mas a alma e o espírito voltam para Deus. Então esse mundo que jaz do maligno, quem nasce nele é plantação de Deus, e vai ser colhido.
Olha o que diz lá em Evangelho de João, capítulo 5. Abra sua Bíblia lá. João 5,35. Ou melhor, 4,35. João capítulo 4, versículo 35. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho, repita comigo, é a vida eterna para as pessoas. Quando Deus olha para o mundo, vê que o mundo jaz no maligno. Mas tem uma outra visão de Deus. Quando Deus olha para esse mesmo mundo, Deus vê que este mundo é a plantação dele, e que nessa plantação os campos já estão prontos para a colheita, brancos para a ceifa. Rogue ao Senhor da seara para enviar trabalhadores para fazer essa colheita. E que colheita é essa? Repita comigo: a vida eterna das pessoas. Então o mundo jaz do maligno, mas não perdido. Preste atenção nisso. O mundo jaz do maligno, mas não perdido. Porque nesse mundo jaz do maligno, está brotando, está crescendo uma plantação de Deus. Essa plantação são vidas. Elas estão prontas para serem colhidas. Tem que rogar o Senhor da seara para mandar trabalhadores para a seara dele. Porque o mundo jaz do maligno, mas o mundo não está perdido. Por isso a Bíblia diz que a igreja é um bastião de esperança deste mundo. Por que a igreja é um bastião de esperança desse mundo? Porque em um mundo perdido, tem alguma, vamos dar o nome de instituição, de lugar neste mundo, que ainda vê a esperança do mundo, que é o ser humano, que não está perdido, mas não é plantado por Deus, é semeado por Deus, está crescendo, pronto para ser colhido. A visão de Deus para o mundo então é ambígua. Então, se por um lado Deus vê um mundo debaixo do maligno, por outro lado Deus vê um mundo que está pronto para ser colhido. Agora, muita atenção. Por que a igreja às vezes não tem essa visão de Deus? Olha para o mundo e não vê que o mundo está debaixo do maligno, e também olha para o mundo e não vê que o mundo tem uma colheita pronta para Deus. A igreja tem que aprender a ter visão do Pai. A igreja tem que aprender a ter visão de Deus, a visão sobre este mundo. Eu não posso olhar para este mundo vendo diferente do que Deus vê. Deus olha para esse mundo que eu moro, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, América do Sul, Ocidente, e Deus vê esse mundo pronto para ser colhido. Mas a igreja não vê o mundo pronto para ser colhido, e nem vê o mundo debaixo do maligno. Sabe como que a sociedade, as nações classificam esse mundo? De primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Essa classificação nasceu na Guerra Fria, pós a Segunda Guerra Mundial, 1945. Primeiro mundo eram as nações aliadas. Segundo mundo eram as nações do eixo. Terceiro mundo eram as nações que não entraram nessa guerra. Quando termina a guerra e acaba a Guerra Fria, cai o Muro de Berlim, dissolve-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aí vem surgir, vai ter só a Rússia, e nascem aí outros países que faziam parte ali da Rússia, principalmente no leste europeu. Agora a designação muda. O primeiro mundo é um mundo capitalista, segundo mundo é um mundo socialista, terceiro mundo é um mundo que está em desenvolvimento. A classificação da sociedade, a classificação das nações para as próprias nações, nós, por exemplo, como Brasil, estamos no terceiro mundo, país em desenvolvimento. Do ponto de vista bíblico, que é o ponto de vista de Deus, o mundo só tem dois lados. Um mundo que é o mundo de Deus, que ele vai colher desse mundo que está debaixo do poder do maligno. Depois que Deus colher, eu sei que nós devemos ter uma visão para esse mundo que Deus nos entregou,
cuidar dos nossos rios, cuidar das nossas matas, dos nossos recursos naturais, porque eles são finitos, eles não são infinitos. Mas a Bíblia diz que depois de tudo, em todo o quebra-cabeça escatológico do mundo, esse mundo será refeito. Deus fará novos céus e nova terra, porque a criação clama desesperadamente para a manifestação dos filhos de Deus. Essa é a promessa bíblica. E talvez você não olhe para o mundo com a ótica da Bíblia. Você não olha para o mundo com os óculos da Bíblia. Óculos, se você não sabe, vem do latim olho. Você tem que ter um óculos aí de Deus na sua visão. Você tem que olhar como Deus olha. Enquanto você está olhando esse mundo como primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, mundo capitalista, mundo socialista, mundo em desenvolvimento, mundo dos aliados, mundo do eixo, mundo daqueles que não entraram na guerra, Deus olha para o mundo de outra maneira e uma visão que você não tem. Eu não estou dizendo para você não admirar esse mundo, mas a Bíblia diz que nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. E por que nós não podemos amar? Porque Deus não ama o mundo. Deus ama as pessoas deste mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Jesus morreu por qual mundo? Um mundo plantação de Deus. Repita comigo, um mundo pessoas. Eu vi um dia desse também na internet, esses pastores malucos dizendo que Deus ama esse mundo. Fala, tá. Por isso que a gente está vendo crente na internet despedindo o cachorrinho que morreu e falando, um dia nós vamos nos ver. Eu queria saber onde. Porque Jesus só morreu para quem tem alma. E quem é que tem alma? Pessoas. Então quando você é pai de pet, homem de coque, dono de samambaia, que acorda tomando danoninho e dorme tomando Yakult, você que está nessa vibe aí, eu vou ver o meu filho, vai ver nada, irmão. A alma do animal quando morre é aniquilada. Aliás, animal não tem alma no contexto de emoção. Animal não tem alma no contexto de sentimento. Porque animal não é amigo do homem. A amizade é um contexto moral e animal não tem moral. Eu fico vendo os crentes falarem isso. Eu falo, Jesus, me ajuda mais a ensinar esse povo. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Depois de Bíblia eu sei muito de cachorro. Deixa eu ensinar uma coisa sobre cachorro. Cachorro só vê 3 coisas. O que cachorro vê? Macho e fêmea, adulto e filhote, líder e liderado. Cachorro não vê outra coisa. Porque meu amigo, ele não é seu amigo. Cachorro não brinca. Cachorro não brinca. Brincadeira é um conceito moral. Cachorro não brinca. Por isso cachorro faz o que quer contigo. Você fica brincando com ele. Na matilha, cachorro não brinca. Ele tem líder e liderado. Mas você tem encantado com esse mundo de maneira errada. Meu cachorrinho. Meu irmão, hoje não tem culto de cachorro. Fazer um culto, você trazer seu cachorro. Gente, como é que chama o culto? Eles dão um nome, sei que é lá, pet. Até um nome específico, tipo assim, culto, pet, mas tem um outro nome lá. Eu vi isso e falei assim, gente, eu não acredito nisso. Eu queria, irmão, vamos fazer isso aqui. Eu vou trazer um cachorro pra cá, pro culto. Eu vou trazer. Tem cemitério de cachorro, tem aniversário de cachorro, tem bolo de cachorro, tem plano de saúde de cachorro, tem gente que chama cachorro de gente, e tem gente jogando cachorro pela janela de Juiz de Fora. Irmão, eu fico vendo isso, eu falo, gente, trazer um cachorro pro culto. Pastor, ora o meu cachorro. Pastor, unge meu cachorro. Eu fico olhando assim, eu falo, Jesus amado. Eu não vivo sem meu cachorro. Assim, Jesus amado. É esse mundo. Sabe por que Deus está permitindo essas coisas acontecerem? Para a gente desencantar com esse mundo. Para a gente o quê? Desencantar, se libertar, se desiludir desse mundo. Mas por outro lado, irmão, eu tenho que ter a outra visão de Deus. E qual é a outra visão de Deus? Amar as pessoas deste mundo
colher as pessoas deste mundo, evangelizar as pessoas deste mundo. Elas estão prontas, só precisa que alguém vai lá colher. O maligno, ele não vai conseguir impedir isso. Sabe o que ele faz? Diz a Bíblia na parábola: ele semeia o joio para crescer junto com o trigo. Isso que o maligno faz. E a gente não consegue separar joio de trigo. Quem vai separar é só os anjos no tempo do fim. O joio e o trigo vão crescer juntos, mas quem vai ser colhido por Deus, guardado por Deus, é só o trigo. O joio vai ser o quê? Cortado e lançado no fogo, que é o simbolismo lá do lago de fogo e enxofre, que se você não sabe, eu já ensinei, mas aprenda de novo. Repita comigo: o inferno está vazio. Quem está no inferno? Ninguém. O inferno vai ser inaugurado. Primeiro que vai ser enviado para lá é quem? Satanás. Depois será enviado quem? Os anjos caídos. Depois será enviado quem? Os que não se converteram a Jesus, não se arrependeram de seus pecados e não confessaram que Jesus Cristo é o Senhor. E aí então vai essa turma toda para lá, e haverá choro e ranger de dentes. Pastor, o povo morto hoje está onde? Aguardando a ressurreição. Os salvos mortos no descanso e os não salvos mortos no tormento. Diga para o seu irmão: purgatório não existe. Pelo menos na Bíblia, é só na bula papal lá da Igreja Católica. Na Bíblia não existe purgatório. Então, se a igreja não tiver essa visão do mundo, a igreja não vai saber se relacionar com o mundo. E talvez o seu relacionamento com o mundo esteja ambíguo em relação à palavra. Talvez o seu relacionamento com o mundo está incoerente em relação à palavra. Talvez a sua visão do mundo é uma visão míope em relação à palavra, em relação a Deus. Deus, através da sua palavra, vê o mundo maligno. Você vê o mundo bom. Deus, através da sua palavra, vê o mundo como uma plantação, que a igreja tem que trabalhar para colher pessoas dessa plantação. Você, como igreja, não trabalha para colher pessoas dessa plantação, porque a sua visão está errada. Levante sua mão então e diga: Senhor, me ensine a ver como o Senhor vê. Me ensine a pensar como o Senhor pensa. Me ensine a me relacionar com este mundo como o Senhor se relaciona. Por isso você vai ler a oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, e você vai encontrar Jesus dizendo assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os guarde do mal. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus tinha a visão do Pai. E qual era a visão do Pai? O mundo jaz do maligno. Coloca na tela 1 João 5,18. O mesmo texto em 1 João 5,19, que diz que o mundo jaz do maligno. Olha o que diz o verso anterior, 1 João 5,18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Coloca o verso 19 agora. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder maligno. Olha lá, a primeira palavra é um verbo. Como é que está lá o verbo? Sabemos. Pergunta ao seu irmão: você sabe? Sei de quê, pastor? O que a gente sabe no verso 18? Eu tenho que saber que os filhos de Deus não continuam pecando. Eu tenho que saber que o Filho de Deus faz o que conosco? Nos guarda. E por isso o maligno não pode o quê? Nos tocar. O mundo jaz do, mas os filhos de Deus que estão no mundo, o maligno não toca. Então, apesar de o mundo está debaixo do poder do maligno, o poder do maligno não toca nos filhos de Deus. E por que não toca? Porque o próprio Filho de Deus os guarda. Então deixa eu te ensinar. Satanás tem autoridade neste mundo que o homem deu a ele. Mas quando o homem se entrega a Cristo,
O homem vai para debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo Onipotente, e ali ele vai o quê? Descansar, porque o Filho de Deus vai fazer o que com a gente? Nos guardar. Aleluia. Eu não sei se você sabe do relacionamento de Satanás com Jesus. Eu vou te ensinar. A Bíblia diz que Jesus, durante sua morte, de sexta até domingo, ele desceu as camadas mais profundas, tomou as chaves das mãos do diabo, o humilhou no seu desfile de vitória. O que Jesus fez? O humilhou onde? No seu desfile de vitória. Tem gente que pensa que Jesus morto estava de boa no céu. Não é bíblico não. Jesus morto estava fazendo uma humilhação a Satanás, tomando as chaves que estavam nas mãos dele. Quem deu as chaves? O homem. Tomando as chaves das mãos dele e humilhando no desfile de vitória. Quando Satanás vê Jesus, ele vai lembrar de quê? Do último encontro. E o último encontro foi qual? Satanás humilhado em um desfile de vitória. Então esse mundo que está debaixo do poder do maligno, a igreja está separada deste mundo. E quem guarda a igreja? Jesus. Se Satanás, que domina esse mundo, vai tocar na igreja, quem está guardando? E o que Satanás vai lembrar do último encontro? Da humilhação, do desfile de vitória. Quem já foi humilhado alguma vez aí? Foi bom? Você esqueceu? Esqueceu? Não. Será que o diabo gostou? Será que o diabo esqueceu? Então Abraão está aqui, vivendo no mundo, mas não sou deste mundo. Estou debaixo do poder de Deus, guardado por Jesus, habitando na sombra do Onipotente, à sombra do Todo-Poderoso, descansando. Quando o maligno vem para tocar em mim, eu estou debaixo da guarda de quem? Da guarda de Jesus. O diabo lembra de quê? O dia do desfile, o desfile de vitória, a humilhação. Eu fui na minha infância, eu acho que hoje isso está mudando bastante, porque na minha infância a gente tinha poucos lugares de lazer. Na minha infância não existia condomínio, clubes eram muito caros, meu pai nunca teve, acho que era quinhão que chamava, né? Quinhão de clube nenhum. Então meu irmão, quando tinha 7 de setembro, a programação era ir o desfile de 7 de setembro. Eu não perdia um, irmão. E o desfile de 7 de setembro era lá o desfile das Forças Armadas, basicamente, das forças policiais. Eu amava ver, meu irmão, porque a gente não era como hoje, que você vê a qualquer momento por causa da internet. Não, você vê aquilo, era restrito. Eu gostava daquilo. Meu pai sempre falava: Abraão, você já leu do desfile da Bíblia? Pai, na Bíblia tem desfile? Tem, filhão. Mas qual, pai? Quando Jesus morreu, ele desfilou humilhando o diabo. Aí eu tinha aquela visão lá do desfile de 7 de setembro. E qual era a minha visão? Os anjos tudo lá aplaudindo, Jesus desfilando e o diabo se lascando. Era a visão que eu tinha de criança. Aí eu entendi o que era. O meu general é Cristo. Mas aquilo para mim era assim perfeitamente. Eu imaginava o diabo assim se danando mesmo, irmão. Mas se danando mesmo. E o desfile, a banda tocando, e todo mundo marchando, e o diabo se danando, e a gente aplaudindo, toma, diabo. Essa era a minha visão de criança. Hoje parece que os filhos não são mais levados, os filhos de 7 de setembro, parece que não tem mais esse apelo que tinha no passado. Mas eu amava aquilo, irmãos, eu amava. Teve até um fato que ficou marcado na minha vida, que a gente foi para o desfile de 7 de setembro, e meu pai sempre comprava aquele negócio que ficava girando nas coisas do Brasil, que você saia correndo com ele. Isso, catavento. Irmão, eu em casa não caí, aqui no fio dentro da minha boca. Atravessou lá dentro assim, ó. Entrei dentro de casa assim, ó. A minha mãe, Brão, que é isso? Me levar para o hospital, irmão. A vareta travada lá no fundo. O médico foi, tirou, fez a cirurgia e falou assim: olha, 1 centímetro da famosa campainha. Se pega ali, esse menino ficava mudo. Eu criança era um bagunceiro, entendeu? Eu lembro disso.
Aí o médico deu, irmão, um aerosol para ficar aplicando, tomar só coisa de canudinho. Quando aplicava aerosol, doía. Minha mãe falava, você precisa aprender, não correr com aquele negócio. A minha diversão era ver aquilo girando, irmão. E eu corri para aqui na maior festa do mundo, desfile de 7 de setembro. Qual é a sua visão do mundo? Você vê o mundo como Deus vê? Ou você vê o mundo como o próprio mundo vê? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque esse mundo está debaixo do poder, mas no mundo tem uma plantação de Deus, que são vidas que precisam ser colhidas. Vamos ficar de pé. Qual mundo você vive? No mundo que está no maligno ou no mundo que é uma plantação de Deus? Eu não estou debaixo do poder do maligno. Eu faço parte da plantação de Deus. Eu já fui colhido, eu já fui evangelizado, mas ainda há vidas para serem colhidas, ainda há vidas para serem evangelizadas. A igreja então tem que trabalhar nesse mundo e não apenas ter horror deste mundo, e não apenas condenar esse mundo. Feche os seus olhos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Olhe para cada pessoa que aqui está, Senhor, que precisa ter uma visão coerente com a Tua palavra sobre este mundo que nós vivemos, Pai. Este mundo, meu Deus, que está debaixo do poder do maligno, mas não pertence ao maligno. Este mundo, meu Deus, que é uma plantação de Deus, onde vidas estão prontas para serem ceifadas. Meu Deus, que nós possamos ter uma visão correta com este mundo, para que possamos ter um relacionamento e envolvimento corretos com este mundo, em nome de Jesus. Levante sua mão e diga: Pai, ensine a ver o mundo como o Senhor vê o mundo. Por um lado, o Senhor vê o mundo debaixo do poder do maligno, mas por outro lado, o Senhor vê no mundo a sua plantação, que são vidas, pessoas que estão prontas para serem colhidas. Que eu tenha a mesma visão que o Senhor tem. O mundo está debaixo do poder do maligno, mas no mundo tem uma plantação que o Senhor está fazendo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.